Alguém me perguntou se existe uma religião verdadeira, já que existem tantas e todas atestam serem verdadeiras. Eu creio que a pergunta me foi feita por conta de minha formação teológica. Eu sou bacharel em teologia e uma das matérias que estudei foi exatamente sobre a origem e história das principais religiões no mundo. É um tema muito interessante para se estudar e que recomendo. Saber, por exemplo, sobre o islamismo, o hinduísmo, o budismo, conhecer as suas crenças, os seus livros sagrados, seus profetas, seus deuses. É um vasto campo que é muito gratificante estudar, conhecer. Você que está me vendo, muito provavelmente seja um cristão. Portanto, pertence ao cristianismo, religião cristã fundamentada em Jesus Cristo. Mas assim como o cristianismo, existem outras religiões no mundo, como o hinduísmo, o islamismo, judaísmo, zoroastrismo. O cristianismo, por exemplo, está fracionado em praticamente 40, 50 mil denominações religiosas. Até o concílio de Éfeso, realizado em 431 da nossa era, não tinha subdivisões. Mas a partir daquele ano surgiram as denominações cristãs e que se espalhariam pelo mundo. Se você não é católico apostólico romano, então talvez pertença a um grupo evangélico. Aliás, a cada dia nasce uma nova denominação cristã evangélica aqui no Brasil. Não preciso citar nomes, mas se você der uma olhada no seu bairro, é bem possível que tenha uma igreja nova no final da sua rua. E às vezes com um nome que você nunca viu antes. Eu não quero aqui falar de igreja, denominação religiosa, credo, o que considero certo ou errado à luz da Bíblia, mas levá-lo a pensar, a considerar que todos nascemos com a necessidade de estar vinculado a uma fé religiosa, a uma crença, e que nada pode preencher o vazio existencial que temos a não ser o desenvolvimento dessa fé num ser que nos transcende, num ser maior, que deu origem a tudo e a todos, denominado na religião cristã como Deus. Cada pessoa que nasce no mundo não escolhe o lugar, a família, a cultura, a religião. Por isso, muito do que professamos vem do berço. Se você tivesse nascido, por exemplo, na Índia, muito provavelmente professaria a religião hinduísta. Mais de 80% da população da Índia são dessa religião. E se você perguntar para um indiano se a sua religião é a verdadeira, ele com certeza dirá que sim. Para o muçulmano, a religião verdadeira está no Alcorão. Então, para cada religioso de cada religião, a sua própria religião é a verdadeira. Isso dá uma boa reflexão, não é? Pois é, sempre que alguém me pergunta se existe uma religião verdadeira, eu mudo a pergunta e digo: o que você está perguntando é se existe um Deus verdadeiro, pois a religião nada mais é do que o ato de ligar-nos a Deus. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar-nos a algo que um dia estivemos ou fomos desligados. Deus é o personagem central de toda religião, com seus diversos nomes, e a religião funciona então como meio de nos ligar novamente a Ele. Daí cada povo, cada cultura do mundo usa o meio ou os meios que conhece para fazer essa religação. Então o islamismo usa o Alcorão, o zoroastrismo usa a Avesta, os judeus a Torá, os cristãos a Bíblia, só para citar algumas religiões do mundo. A questão é que o ser humano é igual no mundo inteiro, com suas mazelas, seus problemas existenciais, os seus dilemas, e desde que nasce percebe a sua insuficiência, a sua limitação, e que à sua volta existe toda uma criação, todo um universo maior que ele. E de acordo com o lugar em que ele nasceu, foi criado, educado, ele descobrirá que somente um ser transcendente, maior que ele, só pode ter criado tudo o que existe, inclusive a ele próprio. A isso é chamado de Deus. Cada povo no mundo entende que a sua forma de conexão com Deus, ou seja, a sua religião, é a correta. E daí cabe a nós respeitar cada cultura e formas dessa conexão. Nós cristãos temos a Bíblia como livro sagrado e cremos que é a expressa palavra revelada de Deus. Na Bíblia encontramos a pessoa de Cristo, que é o meio pelo qual nós somos religados a Deus, uma vez que fomos desligados dele.
Então a Bíblia, para nós cristãos, é a nossa cartilha e que deve ser lida, e mais que isso, estudada, para que a nossa conexão, religação com Deus, seja a mais autêntica possível. Esse negócio de dizer que todo caminho leva a Deus, ou que toda religião é verdadeira, é o mesmo que afirmar que toda rua vai levar você à sua casa. Você acha que toda rua vai levar você para o seu endereço? Não, né? Então, da mesma forma, existe caminho e caminho. Religião baseada na Bíblia e religião que usa a Bíblia para satisfazer o interesse de donos de igrejas. E você deve ficar muito atento a isso. Cada coisa que a gente vê postado aqui na internet e que nem de longe nos remete à Bíblia. Gente saracuteando, dando cambalhotas, gritando de forma histérica, se jogando no piso da igreja, rodando feito peão. Por mais que eu procure na Bíblia alguma referência de tal comportamento, eu não encontro. Nem no Pentecostes de Atos capítulo 2. A questão é entender que a nossa religação com Deus precisa passar pelo pente fino de sua palavra. Se está na Bíblia, vamos praticar, mas se não está, não vamos inventar e muito menos aceitar. Cada religião tem a sua maneira de manifestar as obras de Deus na vida das pessoas, mas que esteja alicerçada na Bíblia. Se fôssemos islamitas, eu diria para que a nossa regra de fé tivesse como base o Alcorão. Está no Alcorão? Então é para ser seguido. Felizmente somos cristãos. E digo felizmente porque a religião cristã é a única no mundo cujo profeta e personagem central, Jesus Cristo, está vivo. Jesus morreu, é verdade, mas ressuscitou. Os demais profetas das outras religiões, todos morreram e estão sepultados em algum lugar do Oriente. Tem muita religião propondo religação com Deus, mas quando você compara com a Bíblia, toda a Bíblia, vai perceber que a conexão está avariada. Eu não quero me delongar, mas apenas estou trazendo esse tema para levá-lo a uma reflexão. Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia. Por isso eu proponho que ela seja mais lida do que interpretada. Ao invés de acreditar em tudo o que o seu líder religioso diz, muitas vezes citando a Bíblia a seu modo, faça como os crentes de Bereia, os bereanos, que ao ouvirem os sermões de Paulo, o apóstolo Paulo, eles chegavam em casa e verificavam se aquilo que tinham ouvido de fato estava na palavra de Deus. Eles não acreditavam em tudo que Paulo dizia. Nós vivemos num tempo em que existe muita falsificação, muita mentira doutrinária, inclusive por parte daquilo que é ensinado e explicado na televisão, na internet, nas igrejas. Na verdade, isso não é de agora, isso já existia lá atrás, nos tempos de Jesus. Nós não podemos ser incautos, tão ingênuos em aceitar tudo que se fala na televisão, na igreja, como se fosse a última verdade. Eu fico observando algumas pessoas que nunca tiveram contato maior com a Bíblia, no máximo leram alguns salmos, algumas histórias, alguns milagres de Jesus, e que começam a ir a uma igreja e descobrem verdades nunca ouvidas antes e voltam para casa até felizes, reverberando aquilo como sendo a grande descoberta da vida delas. É até bonito ver tamanha alegria, tamanho entusiasmo. Eu conheço algumas pessoas que mudaram o comportamento, o jeito de ver a vida, mas como seria fantástico se elas se aprofundassem no estudo pessoal, verificando aquilo que ouviram com a Bíblia. Mas não, elas não contrastam aquilo que aprenderam na igreja, que ouviram na igreja, com aquilo que verdadeiramente está na palavra. E acabam por acreditar em doutrinas antibíblicas. E passam aquilo adiante. Não filtram aquilo que ouviram. Aceitam tudo. E muitas vezes o sentido original daquilo que ouviram foi adulterado, mudado, acomodado aos interesses daquela denominação religiosa. Eu comparo isso com o que vi dias atrás, num desses programas policiais da tarde, onde um casal recebeu um telefonema dizendo que eles haviam ganho 3 milhões de libras de uma determinada empresa. E eles pularam de alegria, ficaram felizes, saracutearam, dançaram na sala, agradeceram a Deus por tamanha maravilha. Fizeram até planos do que fariam com tanto dinheiro. E assim ficaram durante dias comemorando.
Até que alguém ligou novamente pedindo para que fosse feito um pequeno depósito de R$ 400, para assim retirar o dinheiro. E bem, eles não tinham os R$ 400, por isso não depositaram. Em seguida, a decepção. Era um golpe. Agora, eu pergunto, isso não acontece no meio religioso por aí? Quanta gente incauta, simples, repetindo a história desse casal. É tanta vontade de ficar rico, de ser próspero, de encontrar solução para os seus problemas, que vale tudo. Até doutrina estragada serve. Muita gente que se alimenta de comida pobre em nutrientes, em vitaminas, podiam ler mais a Bíblia, ouvir menos as explicações que estão dando para ela. Por outro lado, também vejo pessoas simples, mas de uma sabedoria inconteste nas letras da palavra. São sedentas por conhecimento, buscam na fonte as respostas às suas inquietações. São curiosas, querem saber das coisas, querem verificar se de fato aquilo que ouviram está dentro da Bíblia, se o contexto original é aquele mesmo. Porque não basta estar na Bíblia, é necessário que você perceba se o contexto daquilo que foi dito realmente é verdadeiro. E para saber isso, você precisa ler, precisa estudar, comparar verso com verso, ler todo o texto para entender o contexto e assim tirar as suas conclusões se de fato aquilo realmente que foi dito pelo líder religioso tem o carimbo do assim diz o Senhor. Deus concedeu a todos um cérebro, um intelecto para que possamos fazer nossas escolhas. Não é a eloquência ou o carisma de um pregador que vai ser garantia de que estamos no caminho certo, na denominação certa. Seja um bereano moderno, seja mais questionador, não seja um papagaio apenas. Procure saber as coisas, ao menos tenha curiosidade em saber. Procure fundamentar as suas convicções religiosas na palavra, no assim diz o Senhor, e não no assim diz o pastor. Lembre-se, não é todo caminho que nos leva ao céu, assim como também não é todo endereço que nos leva à nossa casa. A Bíblia é o mapa que nos mostra o caminho por onde devemos ir. Jesus é o guia que vai nos levar em segurança aos braços do Pai. Vamos estudar mais a Bíblia, pois é o melhor que podemos fazer. Pense nisso e até o nosso próximo encontro.